E também peço, Senhor, fala comigo nessa noite, através da palavra que será ministrada e terá interpretação vinda do Senhor. Como eunuco na estrada, Felipe foi e pregou o evangelho para ele. Mas antes ele disse: como eu vou entender se não há quem explique? E Felipe explicou o evangelho e ele se converteu. Nós precisamos de interpretação, nós precisamos de unção do Espírito Santo para compreender o que Deus tem também na sua palavra para nós. Pai, fala conosco, estamos com sede. Alimenta a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos a tua palavra no lugar central nesse culto agora, para a honra e glória do teu nome e para a bênção da tua igreja. Enquanto o Senhor ministra a tua palavra, cura, liberta, edifica, traz, Senhor, amor derramado nos corações pelo teu Espírito Santo. Que todos nós saímos daqui hoje marcados, edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: amém, eu recebo. Aleluia, amém. Dá uma palavra para a pessoa que está do teu lado, diga: você vai ser abençoado, abençoada com a palavra hoje. Deus falará ao teu coração, fique atento, não se disperse, amém? Aleluia, glória a Deus. Louva a Deus por esse ministério. Aleluia, amém. Pode se assentar, queridos. As crianças poderão subir para ter a ministração lá em cima. Verdadeiros obreiros vão estar cuidando delas, ministrando ao coração delas. O ministério infantil da nossa igreja é muito bem cuidado. Nós não contamos apenas historinhas bíblicas para elas, mas ministramos ao coraçãozinho delas, ouvindo seus problemas, suas questões. Ajudamos na educação com a família. E é muito importante que os pais tragam as crianças, seus filhos, fiquem atentos para educar junto com o ministério da igreja. Não é entregar para a igreja, mas é junto com a igreja, junto com os irmãos que ministram as crianças, você ter seus filhos edificados na palavra, amém? Glória a Deus. Hoje, eu tenho o prazer de estar tendo a ministração do Reinaldo. Hoje, aliás, desde quarta-feira acho que eu estou bichado. Eu e minha esposa, misericórdia, conjuntivite nos 2 olhos, como chama, sinusite e todas as ites. Mas eu louvo a Deus que agora, no finalzinho da semana, eu falei: Reinaldo, você pode me socorrer? Eu estou meio ruim, eu acho que eu não vou conseguir pregar, não estou conseguindo nem ler a palavra, né, ministrar, me preparar. E ele prontamente aceitou. E Reinaldo é um desses homens de Deus que, alguns anos atrás, ele teve uma grande questão a acertar no coração dele. Em 1998, 99, ou melhor, 2008, quando nós iniciamos o Ministério em Célula, foi bem na transição, um pouquinho antes, ele entrou numa questão com o pastor Pedro, com a liderança. Ele também estava em dúvida: será que eu devo permanecer ou não no ministério? Teve uma questão que ele tinha que resolver, mas ele, antes de fazer qualquer coisa, tinha algumas coisas que estavam em confusão na mente dele. Será que eu saio ou não saio? Defino o que eu vou fazer na minha vida, espiritualmente falando. Depois o Reinaldo pode até consertar, mas ele tirou uns dias, falou: pastor, eu vou orar, porque eu preciso de fazer o que Deus tem para a minha vida. E ele orou, ficou, se eu não me engano, uns um mês, por aí, um mês. E ele voltou com tudo. É aqui o meu lugar, o meu chamado, do teu lado, eu quero cooperar para o crescimento da obra. Imagine se ele não fizesse isso, se não ouvisse a voz de Deus, fizesse pelo coração dele. Eu não teria ele com o meu braço direito, um homem de Deus, um ministro de louvor, um pregador do evangelho, um homem que tem dado frutos. Eu louvo a Deus por essa atitude que ele teve. Reinaldo, você verdadeiramente é um companheirão,
uma bênção e discípulo amado. Quero te convidar a ministrar a palavra hoje, eu vou receber também, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, em louvor a Deus, através da vida do homem de Deus. Senhor, abençoa grandemente o Reinaldo, e que a ministração dele, Senhor, traga, ó Deus, edificação, traga cura, libertação, acrescente em nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que ele tenha muita habilidade, dada pelo Senhor, para fazer com que nós entendamos o que está no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, nós recebemos a palavra do Reinaldo, como vinda da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Te amo, Reinaldo. Deus abençoe. Obrigado. Já subo chorando já, né? Meu paizão, que tem me aguentado, me suportado aí tantos anos. E isso que ele disse realmente foi um período que nós tivemos, foi em 2008, quando eu e minha esposa, minha família, nós passamos por uma luta muito grande, entraram na nossa casa, foi algo muito violento. E aí culminou numa série de outras coisas, aí pintou muita dúvida mesmo. Aí foi quando eu fui aos pés do pastor ali, dizer, olha, eu estou muito confuso. E glória a Deus por isso, aí nós saímos, acho que foi 1 mês e pouco, quase 2 meses, né? E aí depois realmente o Senhor deu graça, deu direção, e pudemos realmente voltar com tudo e poder desfrutar disso que o Senhor tem para essa igreja, tem para nós. Por isso é muito importante nós ouvirmos a voz de Deus, né? Quando nós nos entregamos ao Senhor, não somos mais. Quando nós falamos, Cristo vive em mim, Ele realmente vive em mim, né? Eu preciso entender e eu preciso ouvir a voz dEle. E nós queremos até falar um pouco acerca disso hoje. E eu quero convidar para você abrir o seu coração bem grande aí, porque o Senhor me deu uma estratégia um pouco diferente na maneira de ver, assim. Eu tenho falado para o Senhor que eu quero falar das coisas que eu tenho vivido, né? Não quero mais falar das experiências de outras pessoas, não que não seja uma bênção, mas eu quero falar daquilo que Deus tem sido na minha vida, né? Há pouco tempo subi aqui para falar do testemunho, do que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa e de toda a minha família, irmãos, mãe, pai, etc. E eu creio muito no que Deus está fazendo em nós, né? Deus está plantando uma semente, Deus está fazendo algo profundo em nós, raízes profundas, né? Nesse período até que o pastor Pedro falou, nós éramos uma igreja que, na realidade, sonhava com tudo isso aqui. Esse crescimento, esse cuidado, esse amor, mas era muito frustrante, nós fazíamos muitas reuniões e aquilo não ia para frente, aquilo não vingava. E quando o Senhor trouxe através da vida do nosso pastor a visão do que nós estamos hoje, de cuidar de vidas, a visão do MDA, que é um processo que na verdade ajudou a que nós organizássemos a nossa igreja, mas o que nós acreditávamos não mudou absolutamente nada. Mas tem surtido um efeito maravilhoso, e eu louvo a Deus por fazer parte desse plano, desse projeto de Deus na vida desta igreja. E eu te convido, se você ainda não está apaixonado, para você se apaixonar ainda mais. Se apaixonar por quê? Pela visão? Não, por Deus. Se apaixonar por Jesus, porque o Senhor deixou esse projeto em nossas mãos, né? Eu quero falar exatamente isso sobre vocês, sobre isso com vocês. Há um tempo atrás, eu gosto, quando o Senhor fala comigo, anoto bastante coisa no celular, palavras, coisas que o Espírito Santo às vezes sopra, eu falo, opa, peraí, isso aqui veio do trono. Então eu anoto e eu tenho certeza que isso vai dar frutos na minha vida ou na vida de outras pessoas. E o Senhor, num desses momentos com Deus, Ele colocou muito forte a questão de que nós somos obras inacabadas. Não se surpreenda e não se ofenda com isso. Nós somos obras inacabadas, por quê? Porque nós estamos em construção, né? O Senhor está construindo algo em nossas vidas. E foi interessante que eu estava falando, mas Senhor, isso é muito abrangente, né? O Senhor falou assim, eu quero falar com você em capítulos. Falei, como assim o Senhor quer falar comigo em capítulos? É um processo. Quando nós estamos em construção, quando você
tem uma obra na sua casa, a obra é grande, aí você vai fazer a reforma de um cômodo, e depois de outro, e aí a casa fica uma bagunça, não é? Pedreiro, sujeira, pó, desmonta um negócio aqui, monta outro ali, e vai ficando aquela bagunça. E você fala, eu não vejo a hora que essa construção termine, não é mesmo? Ou quem gosta de viver em construção? Gosta de viver naquela bagunça. O pastor Pedro sabe disso, né? Então nós ficamos com aquele desejo de que a obra realmente termine rápido. Mas se nós analisarmos, no momento que nós aceitamos a Jesus, e nós, às vezes temos uma compreensão um pouco errada disso, de que nós aceitamos a Jesus e a nossa vida vai virar um mar de rosas. Não. Ela é uma bênção, aceitar a Jesus é maravilhoso, andar com Jesus é tremendo, mas Ele transforma as nossas vidas num verdadeiro canteiro de obras. Sabe por quê? Porque aí, toda aquela vida errada que você teve, toda a vida que você andou, às vezes, pelas suas próprias pernas, da sua maneira de enxergar, o Senhor fala assim, agora, a palavra de que Jesus está à direita de Deus Pai, Ele deixou aqui o Espírito Santo, não é não? O Espírito Santo está aqui, não está? Amém? Aí o que ele vira nesse contexto? Ele virou um grande empreiteiro. Então ele é um empreiteiro da nossa vida. E ele olha para a sua vida e ele vê todas as áreas, todos os cômodos que precisam ser tratados, precisam ser reconstruídos, precisam ser reformados. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, eu creio que todos nós aqui, a maioria, já aceitamos ao Senhor Jesus e entramos em obras. Né? Eu queria, até falei com o Senhor, Senhor, ia ser legal, né, se eu conseguisse deixar na cadeirinha de cada um uma plaquinha, mas ia ficar muito complicado, ia gastar muito papel, ia ter muita árvore para cortar, né? Então, eu queria colocar uma plaquinha, deixar em cima da cadeira, e no meio da ministração você pendurava assim, uma plaquinha, estou em construção. Então eu queria deixar essa palavra para você, você está em construção. E não fica triste por isso não, louvado seja o nome do Senhor por nós estarmos em construção. Porque o Espírito Santo de Deus agora começa a trabalhar em nossas vidas, né? E essa é uma introdução que eu gostaria de fazer. E aí vem depois o primeiro capítulo. Depois vai ser uma série de capítulos. Toda vez que o pastor Pedro me der uma oportunidade, eu vou trazer um capítulo para você. Um capítulo da construção do empreiteiro Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Quem quer ser reconstruído pelo Espírito Santo? Amém, glória a Deus. E aí o que acontece? A partir desse momento então, que aceitamos a Jesus, estamos em constante construção. Tem uma frase que eu encontrei na internet que diz assim, estava em inglês, mas eu não vou ler em inglês não. Diz assim, o caminho para o sucesso não é evangélico. O caminho para o sucesso é estar sempre em construção. Não é? Não é evangélico, mas é tremendo para as nossas vidas. Então, o caminho para o nosso sucesso, o caminho para o seu sucesso, é estar em construção. Principalmente, né, quando a gente constrói, às vezes o empreiteiro é complicado, né? Não ajuda muito, aí você coloca um cara, o cara não dá certo. Outra coisa que o pastor Pedro pode nos ajudar bastante. Aí coloca uma pessoa, não dá certo. Esse não tem problema de você entregar a sua casa, o templo do Espírito Santo, para Ele construir, porque Ele certamente não vai cobrar caro e vai deixar uma obra, impecável. Amém? Diga, eu confio nesse empreiteiro. Amém. A partir daí nós somos desafiados todo o tempo pelo nosso Pai para evoluirmos, para termos essa construção acontecendo em nossas vidas. E esse processo, ele é maravilhoso, amados. Ele é maravilhoso porque à medida que dói um pouco, porque anos de coisas que nós fazemos às vezes, para nós consertarmos, ela demora um pouco, ela é um pouco difícil. Às vezes não cai a nossa ficha, às vezes a gente fica relutando, às vezes a gente fica brigando com o Senhor e demora demais. E esse ponto que eu quero dizer para você, deixa o Senhor fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Deixa Ele operar essa mudança e essa construção na sua vida. Amém?
Então, parênteses, precisamos discernir esse momento em nossas vidas, né? Em 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, pois lhe parecem loucura, e não entendem, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo. Ou seja, se nós estamos ligados no Espírito Santo de Deus, nós conseguimos discernir esse momento do Senhor em nossas vidas. Discernir esse momento de transformação, de mudança, de reforma, de reconstrução em nós. Amém? Então, à medida que nós permitimos, que aceitamos esses desafios colocados por Deus, nos surpreendemos em quem começamos a nos tornar. E essas mudanças, e eu louvo a Deus por isso que o pastor disse, dessa mudança, do que nós estamos trabalhando em células, em discipulados, um cuidando do outro, porque todo esse processo nos ajuda nessa mudança. E aí, o que acontece? Nós já falamos sobre isso, muitas palavras foram ministradas sobre isso, acerca de dificuldades, de provações. Então, quando nós deparamos com as dificuldades, se você olha pelo lado espiritual, por mais difícil que seja a situação, você vai compreender que aquilo certamente vai te levar a um crescimento. Seja diretamente na sua vida, algo que você está vivendo, ou algo que você, como discipulador, está acompanhando a vida de um irmão. É difícil você estar numa situação, mesmo que você não faça parte daquele problema ou daquela necessidade, mas se você estiver junto com aquela pessoa, algo você irá aprender. Então, se nós mudamos a nossa maneira de entender, se nós olhamos pelos olhos espirituais, que discernem bem todas as coisas, diz a palavra do Senhor, nós conseguimos de todas as situações, principalmente as ruins, tirarmos bons ensinamentos. Amém? Você está me entendendo? Está comigo aí? Então, à medida que permitimos isso, as mudanças, nós começamos, eu estava olhando esses dias, eu gosto muito de olhar essas coisas de transformação, né? Você faz uma reforma de uma casa, aquilo estava destruído, aí vai lá e a coisa fica linda, maravilhosa. Hoje, aí eu parei para pensar também, meditar nisso, a gente começa a olhar isso efetivamente na vida das pessoas aqui dessa comunidade. De você olhar como algumas pessoas, alguns rostinhos chegaram aqui nesse lugar, e se você olhar, fizéssemos naquele momento um antes e um depois, você veria que aquela pessoa está completamente diferente, está completamente mudada. Se eu pedisse para você dar um testemunho aqui da maneira como você chegou e da maneira como você está hoje, eu garanto que você daria um testemunho muito lindo da mudança e do processo que Deus está atuando na sua vida. Não é verdade? Eu consigo olhar isso na minha vida. Eu estou há tanto tempo já dentro da casa do Senhor, mas eu consigo ver nos últimos tempos, esse foi um marco na nossa vida, dentro dessa igreja. Ver coisas que nós lutávamos e fazíamos com tanto esforço, e parecia que escorria entre os nossos dedos, hoje nós vemos frutos. Nós vemos vidas chegando quebradas, casamentos destruídos, onde as pessoas dizem, você não tem jeito, isso não funciona mais, desiste do seu casamento, desiste do teu filho que está nas drogas, desiste daquela amizade, desiste, é o que o mundo está dizendo. É o que as pessoas dizem com muita facilidade, descarta, degola, como no emprego. Não está precisando, manda embora. Glória a Deus que o Senhor não nos trata dessa maneira. Pelo contrário, Ele pega aquele que é improvável, Ele pega aquele que está destruído e transforma em algo poderoso, transforma em algo lindo, transforma aquilo que era um carvão em um diamante precioso. Amém? Você consegue identificar isso na sua vida ou na vida de alguns irmãos? Eu me surpreendi quando eu fui na célula Uva 1. Estava meu sobrinho lá. É isso aí, pode glorificar o nome do Senhor. Essa célula é muito linda. É muito linda mesmo. Todas as vezes que nós vamos lá fazer a supervisão, nós somos edificados. E eu louvo a Deus pela vida do Wilcinho, pela vida da Gisele, que começaram lá atrás. Hoje a vida da Carol, do Léo Azevedo, da Bia
e de muitos mais que estão hoje nessa luta, e uma célula que era improvável, que também estávamos olhando e dizia assim: degola, destrói, desmancha essa célula porque não vai dar certo. Hoje ela se transformou, como diz a palavra videira, enxertada no Senhor Jesus. Hoje ela está dando um monte de uvinha ali, ó. Cadê as uvinhas aí? Glória a Deus. Isso é mudança, isso é milagre de Deus na nossa vida. Amém. E aí nós vemos o exemplo de Pedro mesmo. Quando nós pegamos lá, é muito conhecido, eu não quero me deter muito aqui, mas Pedro era um homem comum, era um pescador, era um homem indouto, ou seja, não tinha estudo, e era um homem de palavras duras, difícil de conversar. Difícil. Oi? Era muito complicado. E aí Jesus pegou Pedro, no tempo que ele andou, o que Pedro virou? Quando Jesus disse: tu me amas, sobre ti edificarei a minha igreja. Ele era um dos que andavam de perto com Jesus. E quando Jesus se foi, é um dos que edificaram. E louvado seja a vida deste homem, porque nós estamos aqui também por causa da vida dele. Mas ele era um dos improváveis. Ele era um daqueles que não tinham mais jeito. Não é? Então assim, esse é um processo, amados, que é só uma visão ampla da construção que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida. Se você parar e olhar, você fala: realmente eu estou em construção, realmente eu preciso ser tocado pelo Espírito em diversas áreas, em diversos momentos da minha vida. E eu quero te convidar nessa noite para você entregar isso nas mãos do Senhor, para você confiar todos os cômodos da sua vida para essa reforma e essa construção. Amém? Mas baseado nisso, que é algo maior, é algo macro, eu quero descer para uma área mais micro. Uma das áreas, um dos cômodos, que quando o Senhor começou a falar comigo sobre isso, eu falei: tá bom, Senhor, mas onde o Senhor quer tocar nessa noite? Onde o Senhor quer tocar em nossas vidas nessa noite? O Senhor disse: em algo que eu estou vivendo com você, algo que nós estamos caminhando juntos. Aí eu parei, falei: nossa, Senhor, a gente está vivendo tanta coisa. Ele falou: mas tem algo bem específico. E aí aquilo caiu no meu entendimento, e o Senhor quer falar conosco sobre o primeiro capítulo de fé. O Senhor quer tocar na nossa área sobre fé. Amém? É um tema bastante conhecido, é algo que nós já cantamos, que nós vivemos, que nós temos muitos versículos decorados em nossa vida. E eu quero nesta noite ser esse ponto de atenção, ser essa conexão para que o Espírito Santo de Deus possa tocar nessa área na sua vida e fazer uma revolução, fazer algo novo, fazer uma mudança profunda para que você suba de patamar. Eu creio que se você está aqui nessa noite, você tem fé. Amém? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Está lá registrado em Hebreus 11, no verso 6, e diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Galardoador é recompensador. Ele consola, Ele cuida. Então, para que a fé seja efetiva, nós precisamos, e eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você crê no Senhor, é porque você tem fé no Senhor Jesus. Amém? Porque se nós aceitamos ao Senhor, eu disse: Senhor, eu creio que Tu morreu, veio como homem, em carne, morreu e veio para me salvar. E eu aceito como meu Senhor e Salvador. Quando eu faço essa confissão, é uma confissão de fé. É um posicionamento que, se eu não tiver fé, eu não faço. Então eu creio que todos aqui temos. E se você é nosso visitante, se você não conhece o Senhor, você vai ter a oportunidade de receber esse convite do Senhor, porque nessa noite Ele também te convida. Ele convida a todos nós
a termos Ele como Senhor e Salvador e fazer com que nossa fé cresça ainda mais. E tem um texto lá em Hebreus 11, o capítulo 1, o primeiro que fala, que também é muito conhecido, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é algo que nós não podemos apalpar, que nós não podemos efetivamente pegar. É algo que nós não conseguimos ver, mas nós cremos. Amém? E a palavra também me diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então a minha fé, ela aumenta, ela cresce à medida que eu vou exercitando, que eu vou me relacionando com Deus, que eu vou permitindo que a verdade da palavra do Senhor seja na minha vida, que a verdade do Senhor me liberte, que eu vá conhecendo cada vez mais este homem, este Deus, o meu Senhor, que fez tanto por nós. À medida que eu começo a confiar cada vez mais, e a palavra fé, quando nós olhamos na Bíblia judaica ali, no hebreu, a palavra fé, ela aparece muito na questão de confiar. Eu confio, a minha fé, ela está relacionada em confiança. Amém? E tem, na Bíblia, nós temos várias pessoas, vários heróis da fé, relatados, onde nós vemos uma ação do poder de Deus muito grande através da vida deles, porque eles tiveram uma posição de fé. Amém? Então, está ali, mesmo em Hebreus 11, no verso 10 diz, que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca. Vocês imaginem Noé, naquele lugar onde não tinha água, não chovia, ouvir a voz de Deus e construir uma arca daquele tamanho. É bem complicado, não é? No verso 11 diz, pela fé Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Era uma mulher de 90 anos. E Abraão tinha 100. Mas foi pela fé que o anjo veio e disse, ela num primeiro momento até duvidou, mas depois aquilo se concretizou na vida dela. No verso 17, a fé de Abraão, que ofereceu a Isaac quando foi provado. Levou Isaac, até no último momento ele ia oferecer Isaac como holocausto, porque o Senhor pediu. Mas depois o Senhor disse não. Por isso ele é reconhecido como o pai da fé. No verso 29 diz, pela fé passaram o mar vermelho, como que em terra seca. E que intentando os egípcios se afogaram. No mesmo lugar onde o povo de Deus atravessou, através da vida de Moisés, o povo egípcio que estava perseguindo, pereceu. Foram passos de fé, coisas grandiosas e difíceis. No verso 30 diz, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então nós vemos diversos relatos, e se nós olharmos na Bíblia, tem muita coisa. Eu peguei algumas que são mais conhecidas de todos nós, porque senão a gente ia gastar muito tempo aqui. Mas, como nós dissemos, para nós adquirirmos a fé, lá em Romanos 10, 17. Amados, eu estou passando rapidinho, vai anotando os textos, porque tem muito texto aqui, tá? Então, para nós adquirirmos a fé, a palavra nos afirma que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Então, nós temos que o quê? Ouvir, meditar, entender a palavra, conhecer, fazer com que ela gere vida em nossas vidas. Fazer com que as coisas do Senhor, elas venham e se tornem verdade e realidade em nossas vidas. Em 2 Coríntios 5, 7, diz que andamos pela fé e não por vista. É um passo difícil se nós, como nós dissemos, tentarmos viver fora ali de Coríntios. Vivermos na carne, vivermos naturalmente. Nós conseguimos isso vivendo pela fé, vivendo no Espírito. Vivendo como? Se você está buscando do Senhor, pelo Espírito você consegue discernir, você consegue ter essa fé a ponto de tomar atitudes e viver um sobrenatural de Deus.
A fé dentro do processo da construção, como nós falamos, da vida do cristão, por definição, né, já existe ali, está dentro de cada um de nós. Como eu disse, você precisou entregar a sua vida ao Senhor Jesus, logo você tem a fé dentro de você, né? Então, você precisa exercitar isso. Você precisa fazer com que esta fé, mesmo sendo pequena, mesmo sendo, a palavra diz que mesmo sendo como um grão de mostarda, você pode dizer que uma plantação pode ir para o mar. Está ali registrado em Lucas 17, 5, 6. Disseram então os discípulos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Eles pediram ao Senhor: acrescenta-nos fé. E o que o Senhor respondeu: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então aqui os discípulos, eles pedem fé para o Senhor, mas o Senhor diz que eles têm que ter fé, né? É uma questão onde nós precisamos sair de uma zona de conforto. Eu vejo hoje alguns cristãos muito acomodados, esperando apenas algo do Senhor, esperando que Deus milagrosamente faça coisas por nós, que o Senhor simplesmente se mova do seu trono e resolva os nossos problemas. Mas, amados, eu quero dizer para você, parte dessa construção, não é assim que funciona o reino de Deus. Nós estamos aqui para servir ao Rei. E o Senhor, Ele está com as suas mãos estendidas para processar essa construção e essa mudança em nossas vidas. Mas nós precisamos tomar decisões, nós precisamos dar passos diante do Senhor e produzir essas mudanças. O Senhor, Ele está preparado para mudar. Mas se você não quiser mudar, se você não tomar uma posição, se você não mudar de atitude, não vai acontecer. E não adianta nós ficarmos sentados. Infelizmente, nós vemos algumas situações onde a igreja vem para os cultos, vem para esta celebração, e nós esperamos que este ato apenas de vir aqui resolvem os nossos problemas. Eu quero te dizer que, infelizmente, você está enganado. Você está enganada. Vir apenas ao culto não resolve os seus problemas. O que resolve é ouvir a palavra do Senhor e fazer com que ela produza mudanças profundas na sua vida. E eu louvo a Deus pelos discipulados, pelas nossas células, porque quando nós somos discipulados, a palavra do Senhor, nós somos confrontados. Essa palavra tem acontecido e tem estado no nosso meio muitas vezes. E eu vejo os cristãos desviando desse confronto. E o que é esse confronto? Nada mais, nada menos do que o Senhor querendo arrumar a sua casa e você resistindo ao Senhor. Você resistindo àquela mudança na sua vida. Então nós precisamos permitir essas mudanças. E a fé, ela é uma delas. A palavra do Senhor diz ali, como nós lemos em Lucas 5. Disseram então os discípulos do Senhor: acrescenta-nos a fé. Mas a fé, ela precisa ser algo prático em nossas vidas. E dentro desse nosso capítulo de fé, nós precisamos desenvolver essa fé em nossas vidas. Nós precisamos ser como aqueles homens de fé, como aqueles heróis da fé que nós vimos: Noé, Abraão, Sara, aqueles que rodearam os muros de Jericó. Nós precisamos dizer sim ao chamado do Senhor. Em Marcos 11, 22 e 23 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então o Senhor, Ele afirma que se nós não duvidarmos, se nós crermos, nós vamos ver coisas poderosas, coisas sobrenaturais em nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo? Não dorme não. Cutuca o seu irmão que está do lado ali, diz: ó, não dorme não, Deus está falando, hein? E aí, o que eu comecei ali conversando com o Senhor, entender assim, mas
gigantes da fé, a gente não está vendo muita coisa acontecer, né, Senhor? Aí, orando, meio que conversando com Deus, ele falou assim, mas não tem necessidade hoje de abrir um mar vermelho, tem? Tem alguma necessidade de alguém chegar ali na frente do Tietê? Né? Fala assim, Tietê, abra-te. Ou pega um cajadinho lá, vai lá e bate na água do Tietê e ele abre. Para que você já tem ponte? Não precisa, não é? Agora, dentro do nosso tempo, né? Dentro dessa nossa realidade, se nós olharmos, a nossa fé, nós precisamos ser heróis na fé em outras situações. Nas situações reais do nosso presente século, nas dificuldades que estão ali batendo na nossa porta, na porta da nossa família, nas dificuldades que são reais. Eu vim aqui com vocês e contei o meu testemunho sobre a questão lá da cirurgia, do desemprego. Eu vou dizer para vocês, eu ainda estou desempregado, mas Deus continua sendo o meu Deus. Passei pela cirurgia, foi difícil? Foi, mas Ele ainda continua. Aliás, Ele é mais Deus do que nunca, porque a minha fé aumentou. Eu creio que o Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é palavra do Senhor. Então, percebam, amados, que na questão da fé, nós precisamos fazer com que ela o quê? Fique igual? Diz para mim. Permaneça como está? Você se acha um homem e uma mulher cheia de fé? Não precisa responder. Olha para você assim. Você fala assim, puxa, se eu orar, se eu passar uma dificuldade, eu vou suportar? Ou eu vou sair correndo? A sua fé, ela está verdadeiramente num Deus todo-poderoso, dono dos céus e da terra, do ouro, da prata, da vida e da morte. Ele é soberano na sua vida para produzir uma mudança e você dizer amém? E você glorificar o nome do Senhor? Esse é um processo de construção, amados. Essa é a igreja que o Senhor quer levantar. Essa é a construção que o Senhor quer acabar em nossas vidas. Por isso que eu falei, são capítulos, fé é uma delas. E aí, nós temos que fazer com a fé como se nós estivéssemos numa academia, né? O Wilsinho manja bem desse negócio lá. Ele é personal trainer. Tomara que você seja personal trainer de fé também. Vai gerar fé na vida dos irmãos lá. O pessoal vai fazer musculação, vai ficar fortão e vai sair cheio de fé também. Mas nós precisamos entrar nessa academia. Quantos querem se inscrever na academia de Deus nessa noite? Amém. Uma boa nova, ela é de graça. Não precisa levantar às 6 horas da manhã. É a todo momento, o exercício é a todo momento. Então o Senhor, Ele quer que nós nos tornemos gigantes na fé. Aqui, neste lugar, nessa comunidade, lá fora. Ele quer que as pessoas olhem para nós e falem, que fé é essa? Que jovem é esse? Que mulher é essa? Que homem é esse? Eu achei muito... Amém, glória a Deus. Eu achei muito legal. Eu estava conversando com o Emerson esses dias. Vai ficar vermelho, mas eu vou falar seu nome, sim. O Emerson é um anjo que Deus tem colocado na minha vida. E a gente estava conversando esses dias e ele falando de um testemunho do jeito dele ali, um jeito muito legal, que não tem aquela linguagem de crentez, sabe? Aquela linguagem natural de falar do amor de Cristo. E ele foi falando, eu fui ficando assim, me divertindo com ele falando, que era muito lindo. E aí, ele chegou e falou assim, não... Foi até uma pregação que o pastor falou do Rio Jordão, de mergulhar lá, de Natã e etc e tal. E ele testemunhando para um homem daquilo que ele tinha ouvido aqui. Aí ele virou e falou assim, aquilo encheu meu coração. Não porque ele estava falando de mim, amados, mas porque foi algo que aconteceu na minha vida e acontece. Aí ele falou assim, não, você tem que ir lá na igreja, né, naquele lugar, lá na Vida em Cristo, lá, porque tem essa palavra, mas o milagre também não aconteceu só lá. Vai lá conhecer o Reinaldo, que Deus foi lá e curou a cabeça dele lá. Vai lá, vai lá. Glória a Deus. Não é porque é a minha cabeça, porque é o milagre de Deus. Nós precisamos ser esses gigantes, amados.
Então, voltando, nós precisamos entrar nessa academia. Nós precisamos malhar no Espírito Santo para ficarmos bombadões ali, cheios de fé, cheios da graça, da misericórdia, do amor. E muito legal, porque nós estamos vivendo isso, que a gente transborda isso na célula, transborda isso no discipulado. Está mais evidente, as pessoas começam a ver isso. Não deixe de dar testemunho na tua célula. E aí, buscando na palavra ali, falei, Senhor, tá, mas quais são os aparelhos que a gente precisa fazer na academia para ter fé? O que eu preciso fazer então? Qual é como é que chama lá aquela listinha de exercícios que você tem que fazer, Wilson? Isso, uma sequência de exercícios. Aí eu fui buscar lá, o Senhor falou assim, tem uma sequência, tem uns exercícios aí que pode fazer. Aí estava lá, fé no dia a dia. Deveres fundamentais. Em João 6,29 diz lá, respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, crede naquele que me enviou. É simples, é fundamental, é trivial. Você já deve ter ouvido isso daí 200.000 vezes, mas é um exercício que você precisa fazer no teu dia a dia. Se pintou a dúvida, se pintou uma dificuldade, você precisa crer. Anota aí, é João 6,29. Crede naquele que te enviou. Então, se você vai fazer alguma coisa, se você vai falar da palavra do Senhor, se você vai orar por alguém, se você está ali numa missão, você vai fazer uma visita, você encontrou um amigo, vai falar do Senhor Jesus, aí vai falar, mas o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Fala, creia naquele que te enviou. Creia naquele que te comissionou. Creia naquele que te colocou na célula, que colocou diante daquele discipulado que às vezes é difícil. Creia, porque o Senhor colocou a sua vida diante daquela pessoa, naquela situação. Eu achei interessante a Débora, um dia a gente estava conversando, não sei onde, Débora, na supervisão da célula videira. E ela questionando Deus também, né? Por que eu nasci nesse século? Por que eu nasci neste ano e não lá atrás? Não é? E aí eu falei assim, nossa, uma pergunta muito interessante. Por que você nasceu nesse século? Por que você está aqui hoje? Sabe por quê? Porque Deus te colocou para ser uma bênção neste lugar. Pedro e Paulo não era para nascer nessa época, era para nascer onde eles estavam. Mas você nasceu para estar onde você está, para trabalhar aonde você trabalha, para estudar aonde você estuda, para ser você uma bênção aonde quer que você esteja. Por isso que você nasceu nesse século. Por isso que você está onde você está. Amém? Você tem fé para crer naquele que te enviou? Esse é o primeiro aparelho, a primeira sessão lá, olha lá. Até botei uma fotinha aqui, tem uma mocinha bem magrinha, o desenho aqui de uma... bem grandes assim atrás. Eu ia projetar, mas... Aí tem uma outra. Um outro exercício, um outro ponto. Que é a fé como uma arma de defesa para nós. Essa você conhece. Está lá em Efésios 6,16. Diz lá, tomando sobretudo o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. É um exercício. Veio aquela luta, levantou aquela situação. Opa! Teu escudo da fé. Você está com ele na mão aí? Escudo na fé? Então assim, não abaixa a tua cabeça. Vivendo dificuldade, puxa, mas olha, aquela palavra é um exercício. Eu estou precisando fazer então esse aparelho na academia de Deus para minha fé ficar mais forte. E eu, no momento que vem a luta, no momento que vem a dificuldade, no momento que Satanás vai lá com aquela setinha dele lá à distância, tenta me atingir, meu escudo da fé aqui não, negão. Aqui o meu Redentor vive, aqui eu sou lavado e remido, aqui eu sou coberto pelo sangue de Cristo, aqui o meu empreiteiro chama-se Espírito Santo de Deus. Um outro aparelho que nós temos que fazer, a oração da fé. Está ali em Tiago 1, 5, 6. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberdade e não censura, ser-lhe-á dada. Peça, porém,
com fé. Não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento, agitada pelo vento. Então, se nós não temos fé, se a fé não está em nós, numa oração de fé, numa determinação. Eu tinha muitas dúvidas com relação. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui têm medo de orar por pessoas que estão em enfermidade? Eu tinha muito medo. Eu falava, mas Senhor, eu vou orar, e se não acontecer nada? O milagre não é você quem faz. Você tem que fazer. Aliás, você sabe fazer algum milagre? Você sabe curar alguém? Malemar, a gente bota ali um metiolatezinho, né? Faz um curativozinho e tal. Tenta ajudar, mas não é nem você que dá a cura. Não é? Eu tinha muito desses medos. E louvado seja o nome do Senhor por isso que nós estamos vivendo, porque nós somos confrontados. Nós somos desafiados pelo Senhor. E um dia eu parei e falei, Senhor, eu tenho que me preparar melhor. Eu tenho que me preparar para quando eu fazer uma supervisão e houver uma situação ali, eu vou orar e em fé o Senhor vai fazer. A cura vem do Senhor, mas a palavra fala, se tem um enfermo, se tem um doente, unge ele e ora em nome do Senhor Jesus e a cura virá. Amém? Então, a cura está nas mãos do Espírito Santo. Se eu creio sem dúvida que o Senhor foi quem me enviou, como nós vimos aqui, então eu posso orar. Eu posso orar pela salvação, pela transformação. Se cair um endemoniado, é outro pênalti na vida do cristão, né? Caiu um endemoniado, misericórdia, chama o pastor Pedro. Caiu um endemoniado, chama o pastor Fernando. Cadê o pastor Fernando? Chama ele para dar uns cantanebre aqui. São só esses que estão autorizados pelo Senhor? Não. O barulho é com a gente, amados. Tem muita gente perecendo. Então o Senhor quer que nós sejamos musculosos em fé, para que você tenha uma vida de vitória, mas para que você seja a vitória na vida das pessoas. Vocês entenderam? A bênção não é só sua. O Senhor, Ele faz algo de duas mãos, vias de duas mãos. É tão maravilhoso o agir de Deus, que à medida que Ele me abençoa, Ele abençoa quem está do meu lado. À medida que eu estou assim ao meu redor, as pessoas que estão se relacionando comigo, se eu começo a exalar o bom perfume de Cristo, quem está ao meu redor, ele é atingido, ele é tocado, ele é impactado. Ele olha, você pode às vezes nem falar nada, a pessoa viu, a pessoa sentiu algo, falou, o que é aquele negócio lá na vida daquelas pessoas? O que é aquele negócio naquela célula? Adriana está aí? Adriana, ela postou essa semana, que teve a festa de confraternização na célula dela, ela postou eles organizando ali os pães, foi um cachorro quente enorme, eu só não pude ir porque a minha esposa estava dodói, mas ali ficou lindo e ficou um negócio bacana. Depois, você não me contou, mas eu ouvi lá de um tio seu que falou assim, acabou, não tem salada. Ele falou, agora tem. Um ímpio que não conhece o Senhor Jesus. E para mais, ele falou, nossa, mas esse negócio está tão legal, onde vai acontecer? Ali na minha célula. Eu vou junto, eu vou lá, eu quero ver. É Deus, amados. É Deus. É Deus que olha você montando um cachorro quente e Ele fala com a pessoa. Imagina se você, cheio de fé e ousadia do Senhor, vai lá e fala do amor de Cristo. Essa é a sua fé. Quantos de nós nos calamos diante de uma necessidade, nos calamos diante de algo que está acontecendo do nosso lado? A gente não pode mais se calar. A sua oração, se você crê, Deus vai fazer algo poderoso na sua vida, na vida da sua família e de quem estiver no seu lado. É outro aparelho que a gente tem que fazer, amém? Romanos 5 fala lá, outro aparelho, justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé que há em nós. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Justificados pela fé, nós temos paz. Paz em Deus. Aquela paz que o mundo não pode. Está caindo o mundo. Está aquela situação terrível. E você olha para a cruz. Fala, Senhor, o que eu tenho que fazer? Aí o Senhor te dá aquela paz. Uma direção. Ora, determina, expulsa, faz, vai em meu nome. E você vai ver o meu milagre. Amém? Quantas vezes, amados, logo quando a gente começou com a supervisão, a gente deparava com algumas situações. Olha, eu vou dizer, eu e minha esposa, tinha hora que a gente queria fazer igual a avestruz, enfiar a cabecinha dentro do buraco ali, porque a coisa era complicada. Mas hoje o Senhor vai calejando, né? Por isso que eu estou falando, não tenha medo de conflitos, não tenha medo de situações, não tenha medo de problemas, porque é aí que o Senhor está fazendo a mudança. Amém? Seja direto na sua vida, ou seja através da vida de outro. Não se assuste com as coisas. Sê tu uma bênção. Amém? E aí a gente ficava ali na dificuldade. Hoje não, nós olhamos, oramos. A gente pede um minutinho, a gente pede um tempinho. Dá um tempinho para eu falar com Deus. Dá um tempinho para a gente ouvir a voz do Pai. Para o Senhor dar paz nessa situação. Porque o diabo ele quer atuar nessas coisas, na efervescência das situações. Quando está no olho do furacão, ele quer ali. Ele quer que você perca a estribeira, que você entre na carne, que você seja uma pessoa, aquelas que não leva desaforo para casa, sabe? Crente não pode ser assim não, hein? Cutuca quem está do seu lado e fala, pô, crente não pode, esse negócio de não leva o desaforo para casa não, hein? Você tem que levar desaforo para casa, sim. Tem. Aí você ora, bota o desaforo no pé do Senhor. O Senhor fala assim, faz tal coisa. Abençoa ele, acrescenta brasa na cabeça dele. De que jeito? Orando. Orando por ele. Deus muda. Já aconteceu situações onde estava um furdúncio, aquela coisa assim, que só tinha nuvem preta ali. Aí eu falei, Senhor, amém, Deus abençoa, olha, vai lá, Senhor, toma a frente. No dia seguinte a pessoa veio, era outra pessoa, pedindo perdão, falando, olha, eu me excedi, me perdoa. E aí você vai lá e trata, não querido, faz parte do nosso processo, Deus está trabalhando, Deus está, né? Você já viu a expressão de que um é a lixa do outro? É isso. E o outro aparelho são as bênçãos. Bênçãos segundo a fé. Está lá em Marcos 9, 23. Eu não sei nem que oração, eu já perdi a hora. Culpa do Vanderlei, cadê o Vanderlei? Quem manda ficar multiplicando? Lá em Marcos, amém, tem que multiplicar, eu estou brincando, hein gente? Tem que multiplicar. Quando a gente multiplicar, Orião, quando a gente multiplicar, nós vamos vir aqui também, hein? Vocês viram o tamanho da célula do áudio aqui, né? Só tinha um quarto da célula. A videira 1 também, nós vamos subir também aqui, viu? Vamos fazer barulho aqui. Gostei da ideia. É bênção, né? A gente tem que contar a bênção. E lá, falando de bênção, Marcos 9, 23 diz lá, disse Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crê. E em Mateus 9, 29 e 30 diz, então ele tocou os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Ou seja, se você crê, você pode ser abençoado. Se você crê, o milagre de Deus pode acontecer na sua vida. A bênção pode chegar na sua vida e ela deve chegar e ela vai chegar. Mas se você não duvidar. Amém? E aí dos aparelhos são esses. Amém? Vocês guardaram aí? Fé no dia a dia, no dever fundamental. Fé como arma de defesa. Fé na oração. Justificados pela fé e na bênção. Amém? Exercita isso. Pratica. Faz a tua fé crescer. Faz a tua fé crescer. Se você pensar numa situação e você pensar em dar aquele passinho para trás, volta e fala, não, em nome de Jesus, já sou musculoso, dá um passinho para frente, vai lá, em nome de Jesus, eu vou fazer tal coisa, eu vou viver tal coisa,
Eu vou ser vitorioso, você vai ser vitoriosa, e vai profetizando e vai declarando em nome de Jesus. Você vai perceber que a sua fé cada vez mais vai aumentar. Cada vez mais você vai ver a obra do Senhor sendo feita, as coisas sendo alcançadas pelo poder da tua oração, pelo poder do teu posicionamento em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Então, tem um ponto aqui que o Senhor falou comigo assim, o Senhor ele é soberano, e Ele realiza os feitos e milagres que Ele acha, o que Ele vê. Então assim, se você, é um ponto importante você entender isso, de que você pode orar, mas aquilo que você orou, que você desejou, pode não acontecer. Você tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. Você tem que conhecer a palavra, por isso que fala que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está alinhado com a vontade do Senhor, você não vai se desapontar. Porque eu também já vi muitas pessoas exercendo a fé, orando, mas viram que aquilo não aconteceu. Mas eu quero dizer para você, o Senhor ele é soberano. Você ora pela cura, mas todos serão curados. E eu me lembrei de um filme, acho que todo mundo já viu, aquele O Todo-Poderoso, do Jim Carrey, que ele vira Deus. Né? Ele está ali reclamando, resmungando, aí Deus chega para ele e fala, tá bom, eu vou sair de férias e você vai ter os meus poderes, plenos poderes. Beleza? Beleza, fui. Aí o que aconteceu? Ele começa a ouvir um monte de oração. Um monte de oração, vocês lembram disso? Aí ele tentou um monte de coisa, o que aconteceu? No final das contas ele criou um programa de computador, foi lá e botou sim para todo mundo. Imagina se Deus diz sim para todos vocês. Para todas as situações. No exemplo eu achei muito interessante, porque todo mundo que jogou na loteria e queria ganhar, foi lá e ganhou. Aí deu acho que $17 para cada um. Pediram um monte de coisa, mas assim, então o Senhor ele sabe. Lá em Romanos 12:2, ele fala que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então, sobre todas essas coisas, nós sabemos que a vontade do Senhor é a melhor de todas. Amém? Vocês acham que eu não orei para o Senhor me tirar daquela sala de cirurgia e não fazer a cirurgia? Vocês acham que eu queria fazer a cirurgia? Não, né? Ainda até no dia da cirurgia, eu falei, mas Senhor, e se o Senhor fez um milagre? Como é que eles vão descobrir? Só hora que abrir minha cabeça? A dúvida era da minha esposa também. Aí, o que aconteceu? Antes ele falou, não, nós vamos fazer uma ressonância, vamos mapear tudo e tal. Eu falei, ai, glória a Deus, eles vão fazer a ressonância e não vai dar nada. Essa é a minha oração, não vai dar nada. Chegou o resultado, injeção, vai para a sala de cirurgia. Fui. Mas por isso diminuiu a minha fé ao Senhor? Não. Ele sabia, Ele estava no controle, Ele continua estando no controle, mais do que nunca. Então, amados, nós oramos numa direção, nós queremos algo, mas o Senhor fala, não, eu tenho um outro projeto. Aí calma aí, que você vai entender daqui a pouco. Beleza? Então, essa é a soberania do Senhor. Então, não se desanime, não se frustre, porque a soberania de Deus ainda é plena, soberano em nossas vidas. Fé também significa aquilo que eu falei para vocês no hebraico. Ela é confiança. Então, ter fé é confiar, é crer, é confiar em alguém. A confiança em alguém só vem mediante um convívio profundo, um relacionamento profundo, né? Que é o quê? É esse relacionamento com Deus. Você não pode ter a minha fé. A sua fé não pode estar baseada na minha fé. A sua fé é a sua fé. Amém? Então nós temos que viver isso de uma forma poderosa, né? Então, como eu disse, nós temos que realmente exercitar a nossa fé. Entrar nessa academia e crer e ir adiante. Nós vamos ser uma igreja poderosa. Nós vamos ser uma igreja que alcança milagres e coisas profundas de Deus, coisas poderosas de Deus. Nós já estamos vivendo isso. Como eu disse, não precisamos abrir mar vermelho, ainda não precisamos mais derrubar os muros de Jericó, mas nós precisamos entrar na vida das famílias, nós precisamos alcançar vidas e orar por cura sim, mas por salvação, por libertação.
por aquele que vive nas drogas ou que vive na bebedice, aquilo que o mundo diz impossível, essas coisas que nós estamos vendo hoje acerca do homossexualismo, da homofobia, isso está criando uma polêmica enorme, amados. Não adianta a gente entrar em polêmica, nós precisamos ir lá e ganhar aquelas vidas para Jesus. Porque não interessa se ele está pendurado em algum lugar e de que jeito, o Senhor continua amando aquela vida. A palavra do Senhor me diz que o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas continua amando o pecador. E essa é a nossa função. Se nós não tivermos fé de que o Senhor vai alcançar, na conferência passada, nós vimos ali uma situação, hoje nós olhamos o Brasil mergulhado em corrupção. Mergulhado numa situação terrível. Mas nós ali fomos naquela conferência com Joel Kominski falando sobre célula. Ele disse, na época onde John Wesley estava fazendo aquela reforma, ele falou, a Inglaterra estava banhada em corrupção. E o que mudou a história da Inglaterra, sabe o que foi? Vidas em células, crentes comprometidos com o Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que manuseiam bem a palavra de Deus e disseram não à corrupção. Hoje a Inglaterra é uma potência? Mas homens e mulheres se levantaram pelo nome do Senhor Jesus. E você acha que nós não podemos fazer isso nesse país? Você acha que nós não podemos dar um basta nessa situação? Somente pela fé, amados, nós seremos uma igreja relevante. Uma igreja contundente. Não adianta eu ficar diante de uma televisão ou murmurando com meu irmão, dizendo que está tudo ruim. Eu preciso sair do lugar comum. Eu preciso ser luz neste lugar. Eu preciso ser sal dessa terra. Eu preciso, como igreja, fazer a diferença. Se eu tiver fé, nós vamos ver Osasco ganho para Jesus. Glória a Deus. Se nós tivermos fé, nós vamos ganhar esse estado e essa nação para o Senhor Jesus. Nós vamos ser conhecidos uma nação que não é mais do jeitinho, mas é uma nação cujo Senhor é Deus. É essa nação que nós precisamos. Mas é fácil? Não, é difícil. Nós precisamos sair das nossas cadeiras, da nossa zona de conforto, do nosso lugar gostosinho, para ir lá ganhar vidas que estão morrendo. E dizer, não é assim porque o meu Senhor diz, o meu Senhor me ensinou, é assim que a palavra diz, não tem negócio, é sim ou não. A palavra do Senhor diz, os mornos serão vomitados da boca de Deus. Eu não quero ser morno, eu não quero ser aquele que murmura, eu quero ser aquele que faz a diferença. Não adianta a gente cantar, vamos mudar o mundo, se nós não nos movermos. Amém? Vamos mudar o mundo? Em nome de Jesus. Então comece com você. Sua fé. Esse é só o primeiro capítulo. Tem muito mais. Então a fé muda. Diz eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta. Quem quer tomar uma posição hoje? Ter mais fé. Quem quer? Mas não pedir para o Senhor te dar fé, mas fazer, eu vou, Senhor. E eu quero nessa noite também fazer um apelo. Já eu volto para você. Eu quero fazer um apelo para quem não conhece a Jesus, ainda não entregou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas você fala assim, eu quero esse empreiteiro na minha vida. Eu quero que o meu casebrezinho vire uma mansão. Eu quero aquela casa linda. Pensa numa casa linda. Pensou? Então, pede para o Senhor, pede para o empreiteiro entrar na sua vida. E eu gostaria, nessa noite, se você não conhece, não aceitou ainda o Senhor Jesus como seu Salvador, se você ainda não levantou a mão para Ele e disse, Senhor, entra na minha vida, eu queria dar essa oportunidade para você. Eu peço que toda a igreja fique em oração nesse momento, e eu quero te pedir, em nome de Jesus, que Satanás desamarre agora toda a mente, desamarre toda cilada e toda situação que possa impedir a salvação de entrar nessas vidas. Em nome de Jesus, eu quebro agora, eu anulo as forças do inimigo em nome de Jesus. E eu te peço agora, eu quero te fazer esse convite. Você quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite? Se você quer, levanta a sua mão.
Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Eu vou pedir para a senhora ali que levantou a mão, fica de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. A salvação neste lugar, nessa noite. Amém. Eu vou pedir para quem está do lado dessas pessoas, dá um abraço gostoso nela. Abraça ela. É o abraço de Jesus agora na vida dessa pessoa. Eu vou pedir para as duas senhoras virem aqui para frente. Vem aqui. Dá a Bíblia depois para ela. Traz aqui. Eu vou pedir para uma serva, alguém que está ali abraçando, traz ela para cá. Já vem acompanhando. Vem cá, vem. Amém. Não fica com vergonha não. Olha a sua família, que é a nova família em Cristo para você. Ó. Amém? Vamos fazer uma oração. Levanta, vamos ficar de pé, amados. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Uou! Glória a Deus. Agora eu não vou pedir para todo mundo vir aqui, mas que você levante a sua mão. Quem quer se matricular na academia do Espírito Santo de Deus? Quantos querem nessa noite, em nome de Jesus, fazer algo para mudar a sua musculatura espiritual, tendo mais fé, ser um gigante de fé? Quem quer hoje ser um herói da fé nesses tempos atuais? Levanta a sua mão então e diga: Senhor, eu quero. Entra na minha vida, entra na área da minha vida sobre a fé, me desafia, trabalha em mim, muda, Senhor, o que precisa ser mudado. Eu me comprometo, Senhor, a exercitar a minha fé, a crescer a minha fé em Ti, para ser uma bênção na minha vida, na vida dos meus familiares, e na vida daqueles que estão ao meu redor. Levanta sua mão bem alta e diga: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero ir aonde o Senhor me enviar. Eu quero fazer, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Vamos lá? Com as mãos lá em cima. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Seu coração. Então vai! Vai dizendo para o Senhor:
Senhor. Eu estou totalmente aberto, Senhor, em suas mãos. Minha vida tem acesso a Ti, meu Pai. Eu sei que o Senhor começou algo poderoso em minha vida, uma construção linda e poderosa. E eu quero ser, Senhor, um vaso de bênção, um vaso de honra nas Tuas mãos. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Em nome de Jesus. Guia-me, segurando minhas mãos. Em nome de Jesus. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, eu no abrigo de Judá. Diga, não vou vacilar. Não vou vacilar. Não vou perder poder. Ó Deus, abre a porta para mim. Olha o seu lugar de direito, olha o seu lugar de direito. Leva-me até o centro do teu coração. Leva no Senhor. Ó Deus, abre a porta para mim. Há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Leva no Senhor.